Agora, se você tem um bloqueio aqui, que é o derivado de petróleo, é como se ele impermeabilizasse o cabelo e não deixasse a substância entrar tão fácil. Toda a química consegue vencer essa barreira aqui dos derivados de petróleo? Consegue. Se você pega um produto de progressiva, coloca aqui, ele vai encontrar essa parede bloqueando. Uma das coisas que mais atrapalha o profissional cabeleireiro a chegar no liso perfeito é ele não entender os porquês das coisas e simplesmente ficar imitando outros como um papagaio. Eu formo águias independentes e pensantes e nesse vídeo eu vou te dar os porquês, porque só assim você pode se tornar uma águia dos lisos perfeitos. Vamos que vamos! Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Progressiva. E nesse vídeo, nessa aula Master, eu quero mostrar para você o que é que está bloqueando o liso perfeito, ou seja, o que é que está bloqueando você de conseguir entregar o liso perfeito para sua cliente. E para te explicar, quero começar te explicando, te contando uma história de como eu descobri esse bloqueador. É uma substância, uma classificação de substância bloqueia a ação da progressiva. E isso começou quando eu estava estudando sobre low poo. Não sei se você sabe, mas o low poo foi uma técnica desenvolvida nos Estados Unidos que basicamente consiste em usar determinados tipos de produtos para que as mulheres consigam ter um cabelo cacheado mais saudável e mais bonito. E ela se baseia no seguinte conceito: existe uma classe de substâncias que acabam sendo muito agressivas para o cabelo cacheado. O cabelo cacheado ele é muito mais sensível, né? Ele tem a estrutura irregular, ele é muito sensível. Então essa classe de substâncias são os sulfatos. O sulfato, o que é? Basicamente é o detergente de qualquer shampoo, é o agente limpante da maioria dos shampoos. E esse sulfato, ele tem a abrasividade, ou seja, sabe quando você lava um cabelo e o cabelo fica com aquele aspecto meio ressecado? Basicamente é isso que o sulfato faz, só que o cabelo cacheado sente isso muito mais. Lá nos Estados Unidos teve uma mulher que descobriu isso daí, né? Começou a pensar, bom, se a gente deixar de usar o sulfato, pode ser que o cabelo cacheado fique mais bonito, porque vai ter menos agressividade, menos abrasividade e vai manter o cacho intacto. E ela começou a fazer os testes dessa técnica, né? Não é um produto nem nada, é um método que ela desenvolveu lá para conseguir deixar o cabelo cacheado mais bonito. Aí ela conseguiu, né? Conseguiu lá fazer, tem até uma técnica que chama co-wash, que é lavar o cabelo com um tipo específico de condicionador. Então ela conseguiu fazer isso. Só que para conseguir fazer o low poo, deveria usar outros agentes limpantes, né? Outros tipos de substância para fazer a limpeza, né? A higienização do couro cabeludo e dos fios. Só que esse tipo de agente limpante não tem o poder de retirar do fio outro tipo de substância. E aí ela então criou esse método assim, ó, você não vai usar sulfato, mas você também não pode usar nenhum produto que tenha essa classe de substâncias aqui. Por quê? Porque essa classe de substâncias aqui, que são os derivados de petróleo, eu não sei se você já viu petróleo ou piche, por exemplo, são substâncias pegajosas que grudam e não saem fácil. Então os derivados de petróleo acabam tendo uma característica parecida com o próprio petróleo e acabam agarrando ali, impregnando na fibra capilar, e essas outras substâncias menos agressivas do que o sulfato não conseguiam tirar esse tipo de substância. Então o método dela, né, o método do low poo é: você usa shampoos mais suaves, que não tem o sulfato, mas ao mesmo tempo você não pode usar derivado de petróleo, porque senão você não vai conseguir tirar isso do cabelo, isso vai acumular e vai acabar trazendo malefícios no longo prazo, como descamação, como o cabelo ficar com aquele aspecto de muito oleoso, etc. Baseado nisso, eu comecei a pensar, né? Na época eu estava me especializando em cabelo cacheado e estava usando low poo com algumas clientes, etc. Só que aí eu pensei o seguinte: se essa substância é tão difícil de tirar, esses derivados do petróleo são tão difíceis de tirar, será que eles não estão também influenciando na química de alisamento, na química de clareamento, em qualquer química? Eu acabei descobrindo, depois de muito testar, que sim, esses derivados de petróleo, eles impedem a ação química das químicas. Então ele impede o produto da progressiva de agir no fio, né? E eu vou explicar como que isso acontece aqui para você. E ele impede também o descolorante de clarear o tanto que ele deveria clarear. E aí isso me levou a questionar: por que é que a progressiva volta, né? Se a progressiva é uma química que age direto nas pontes estruturais do fio, como que ela pode voltar, né? Como que ela pode sair? E aí eu comecei a pensar, não faz sentido uma progressiva voltar. E aí foi aí que eu descobri que
Porque a progressiva volta, ela não volta. Progressiva não volta. Se progressiva voltasse, não teria tanta gente, tantas mulheres que alisavam e que agora querem ter o cabelo cacheado tentando fazer transição capilar sem muito sucesso. Então assim, se a progressiva voltasse, por exemplo, muita gente acha que a progressiva volta com um shampoo anti-resíduo. Se fosse assim, uma pessoa que está fazendo transição era só lavar com shampoo anti-resíduo que a progressiva voltaria e ela teria o cabelo cacheado de novo. Muita gente acha que o descolorante faz a progressiva voltar. Se fosse assim, era só você pegar uma cliente sua, uma mulher que está querendo fazer uma transição capilar de volta para o cacheado e fazer um trabalho de luzes nela que o cabelo voltaria a cachear. É assim que funciona? Não. Então a progressiva não volta. Ah, mas Felipe, eu faço a progressiva, dali uma semana a cliente volta e fala que voltou. O que você diz sobre isso? Eu digo o seguinte, não é que a progressiva voltou, ela não alisou direito em primeiro lugar. Existe uma série de substâncias na progressiva que acaba criando uma maquiagem que o cabelo parece que está mais liso do que ele realmente está, e aí quando essas substâncias vão saindo do cabelo, acaba revelando o jeito que o cabelo realmente está. Então quais são esses bloqueadores? Os derivados do petróleo. Olha só que interessante. Esse tipo de substância impregna de uma tal maneira no fio de cabelo que não sai tão fácil. Ele não sai tão fácil. Tanto que a cliente vai, faz a progressiva, volta para casa, lava o cabelo durante uma semana, 10 dias, e aí é que esse derivado de petróleo vai começar a sair, vai começar a revelar como esse cabelo realmente tá. O grande lance é que dá pra gente eliminar esse bloqueio. E eu vou mostrar aqui o que fazer para eliminar esse bloqueio. Você precisa entender por que é que esse tipo de substância, por que esse bloqueio faz com que você não consiga atingir o liso perfeito. Em primeiro lugar, eu quero te falar quais são os principais derivados do petróleo, tá? Então a gente tem aqui ó, o petrolato como um dos principais derivados de petróleo que a gente encontra nos produtos. A gente tem o mineral oil e a gente tem parafinum liquidum, que é a parafina líquida. Estou escrevendo aqui do jeito que vem no rótulo, tá? E o que acontece? Muitos produtos cosméticos têm derivado de petróleo. Felipe, se ele prejudica tanto a química, por que é que tem derivado de petróleo nos produtos cosméticos normais? Pelo simples motivo de que ele tem um efeito Cinderela muito poderoso. Como assim efeito Cinderela? Assim, se a sua cliente vai numa festa, vai se arrumar para um casamento, vai fazer uma produção para uma foto ou algo do tipo, o que acontece? O derivado de petróleo, ele é uma excelente maquiagem. Por quê? Ele pega a fibra do cabelo e vamos supor que a fibra do cabelo esteja não tão boa, ela tem algumas irregularidades aqui, né? O normal, a fibra normal assim. Se essa fibra tá irregular, o cabelo tende a ficar opaco. É muito simples você fazer essa experiência. Se você pegar um pedaço de papel alumínio, ele parece um espelho, não parece? Agora, se você amassa ele e abre ele de novo, por mais que você abra ele, ele já criou rugosidades e ele fica com menos brilho, menos fosco. Porque o brilho do cabelo, ele nada mais é do que a reflexão da superfície. Então, se o cabelo ele tá com a cutícula no lugar, se ele tá saudável, se ele tá bacana, a luz bate e reflete. Sempre na mesma direção. Se o cabelo tá com a superfície irregular, ou seja, se ele está levemente danificado, se ele está ressecado, se ele está com a cutícula muito dilatada, se ele está com a cutícula dilacerada, o que acontece? A reflexão acaba sendo irregular também, fazendo com que ele tenha um brilho fosco, por isso que o cabelo fica opaco, por causa desse motivo. Agora, se ele fica opaco assim e a pessoa precisa do cabelo brilhante para uma festa, o que você pode usar? Como se fosse um verniz, né? Você já olhou assim, por exemplo, se você pega uma mesa de madeira ou algum material de madeira, um pedaço de madeira que tá meio esburacado, meio feio, meio velho, e você coloca um bom verniz, ele vai brilhar, mesmo estando irregular, mesmo estando uma madeira velha ali. Então, o derivado de petróleo, ele tem essa característica. O que ele faz? Ele vem aqui nas partes que estão irregulares e preenche e acaba deixando a superfície do cabelo mais uniforme. O problema do derivado de petróleo é que ele se agarra e não é tão fácil tirar ele. Então o que acontece? A pessoa vai e começa a usar produtos com derivado de petróleo. Por quê? Porque como ele causa essa maquiagem, a sensação da cliente ao usar um produto com derivado de petróleo é muito boa, porque o cabelo fica solto, fica sedoso, fica brilhante. Só que é aquela velha história. Adianta você pegar uma mesa cheia de cupim e invernizar ela, deixar ela super bonita? Não adianta, porque se ela tá podre por dentro, a chance dela quebrar
dela se desfazer muito grande, mesmo estando com o melhor verniz do mundo por fora. Se você pega uma mesa podre e dá um tapa nela, né, ou ela dá uma arrastada mais, com um pouco mais de violência, o que vai acontecer? Ela vai se desmanchar, mesmo estando linda por fora, né? Aquela velha história do por fora bela viola, por dentro pão bolorento. O derivado de petróleo tem essa característica, que é muito boa quando a gente quer usar como maquiagem, mas não é uma solução para o problema de saúde capilar que a pessoa está enfrentando. É um remendo, é uma maquiagem. É igual a maquiagem, por exemplo, quando uma adolescente vai fazer a sua festa de 15 anos e etc. E de repente ela tá com o rosto cheio de cravos e espinhas, o que a gente faz para ela ir na festa, né? Geralmente faz uma bela maquiagem de pele, acaba deixando a pele linda. Só que isso é um efeito Cinderela. Por quê? Porque no outro dia, na hora que ela lavar o rosto, ainda as espinhas e cravos vão estar lá. Qual que é o jeito certo para você tratar a questão de cravo e espinha? Eu não sou especialista em pele, mas eu sei que tem limpeza de pele, tem alguns outros tratamentos que você faz para eliminar o cravo pela raiz, o cravo e as espinhas, para não deixar formar mais, para você realmente tratar a pele. Então, usar derivado de petróleo é fazer a maquiagem, só que ele tem um prazo de validade. Então ali você vai acabar pagando um preço alto no longo prazo, a sua cliente vai acabar pagando um preço muito alto no longo prazo e você, como profissional do cabelo dela, também vai acabar tendo aí problemas de fidelidade, problemas com a própria química. Então o que acontece? Além de tudo isso, ele não sai fácil. Então ele acaba criando um bloqueio ali no cabelo. E eu não sei se você sabe, mas para ficar liso, para você conseguir um liso perfeito, a gente precisa de contato. Como assim contato, Felipe? Assim, ó, para o alisante, tá? Vamos supor, a gente tem aqui a superfície do cabelo com as cutículas. Para que a progressiva haja, para que a progressiva tenha sua ação química no cabelo, ela precisa agir no cabelo como um todo, não só nas cutículas, mas como no córtex ali, onde está a maior parte das pontes de sulfeto, que é onde a gente mexe quando a gente vai mexer na forma do cabelo. O produto da progressiva precisa agir ali. E isso é uma reação química. O que a gente precisa para ter reação química? Para ter reação química de qualquer natureza, a gente precisa de contato. A gente precisa que uma coisa esteja em contato com a outra para ter reação química. Sem a substância A encostar na substância B, não tem reação química. Um jeito fácil para você entender isso é, sabe aquelas pastilhas efervescentes, tipo Sonrisal, aquelas vitaminas C que você coloca na água para efervescer? Pois é, se você segurar a pastilha no copo d'água sem encostar a pastilha na água, ela vai efervescer? Não, ela não vai efervescer. E, por exemplo, se você pega essa pastilha e segura ela com o dedo assim, metade dentro da água e metade fora da água, ela vai efervescer inteira? Não, ela só vai efervescer a parte que está mergulhada na água, que está em contato com a água, que está encostada na água. Então, é a mesma coisa. Qualquer reação química, você precisa ter contato direto entre as substâncias, senão não tem reação química. Então, aqui, a gente precisa ter contato direto com a superfície do cabelo, para que as substâncias alisantes possam fazer a sua ação química ali e alisar o cabelo, mudar as pontes de sulfeto. E o que acontece, ó? Aqui nós temos, quando não tem um bloqueio, quando não tem o derivado de petróleo, facilmente o produto da progressiva, o alisante, ele vai penetrar nesse fio, ele vai conseguir fazer a sua ação. Agora, se você tem um bloqueio aqui, que é o derivado de petróleo, é como se ele impermeabilizasse o cabelo e não deixasse a substância entrar tão fácil. Toda a química consegue vencer essa barreira aqui dos derivados de petróleo? Consegue. Se você pega um produto de progressiva, coloca aqui, ele vai encontrar essa parede bloqueando. Ele vai tender a furar esse bloqueio? Vai. Só que aí, até ele furar esse bloqueio, muito do poder de modificação, muito do poder de reação química, muito do poder que ele teria para mexer nas pontes de sulfeto, ele vai meio, entre aspas, tá? Ele vai gastar esse poder para furar o bloqueio aqui dos derivados do petróleo. Então, quando ele chega no cabelo, ele já não está com a sua potência máxima. E aí o que acontece? Ele não consegue agir em todas as pontes de sulfeto que deveria e o cabelo não fica totalmente liso. E olha só que interessante, quando você coloca isso, né? Aí você pode estar falando, tá, beleza, eu faço aqui e tal, mas por que o cabelo parece que alisou e, na verdade, não alisou? Porque a imensa maioria dos produtos de progressiva tem na sua composição uma grande quantidade de derivados do petróleo. Porque o derivado de petróleo não faz aquela maquiagem bacana, então os produtos eles vêm com bastante derivado de petróleo para entregar, né, não só o cabelo liso, mas também um cabelo bonito aos olhos, já maquiado.
Aí você pode estar perguntando, Felipe, mas se a maioria das progressivas tem derivado de petróleo, esse derivado de petróleo não vai bloquear também a ação do produto? Olha, quando ele vem junto com a progressiva, ele não vai bloquear, porque é como se ele tivesse misturado aqui, né? Ó, então você tem o derivado de petróleo, que é o azul, e o vermelho é o agente alisante. O que acontece? Quando eles estão juntos, eles, ó, um bloqueia o outro, ó. Eles vão ali agir juntos, então um acaba não atrapalhando o outro, até porque se ele foi feito com derivado de petróleo, ele foi testado e você consegue alisar assim. Então, ter derivado de petróleo na progressiva é um problema? Não necessariamente, mas o cabelo já ter tido contato com produtos de derivado de petróleo que vão criar esse bloqueio aqui, isso sim é um problema. Mais do que isso, o que acontece? Como tem muito derivado de petróleo nas progressivas, você faz a progressiva e aí você vê, nossa, ficou liso, ficou bonito, ficou brilhante, legal. Só que o que acontece? Como ela tem muito derivado de petróleo, é por isso que dá a impressão que volta. Porque aí depois a pessoa vai lavando o cabelo em casa e se ela não usa muito derivado de petróleo, esse derivado de petróleo vai saindo, tá? E acaba revelando, né? É como se você lavasse o rosto no dia seguinte com uma super maquiagem, ele vai revelando o jeito que o cabelo realmente está. Olha só que interessante. Então, quando você vê o cabelo bonito ali, você precisa lembrar que pode ser ali muito efeito do derivado de petróleo. Então, mas se você faz direitinho, se você tira essa camada, digamos assim, de bloqueadores, de derivados de petróleo, faz uma boa aplicação, faz uma boa preparação desse cabelo, uma boa aplicação, uma boa escova, uma boa chapa, as chances são que você vai conseguir o liso perfeito e ele não vai voltar porque você realmente alisou. E como você tirou o efeito do bloqueador antes de fazer a progressiva, as chances são que ele vai te mostrar exatamente como o cabelo tá na realidade, né? Porque vai tirar a maquiagem e você vai poder ver como que esse cabelo realmente está. Então beleza, Felipe, mas e aí? O que eu faço? Como lidar com essa situação de ter derivado de petróleo em um monte de produto, ter derivado de petróleo na progressiva? Quais são os passos? O que eu vou fazer? O primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer é retirar os derivados do cabelo. Dá para ter certeza se a pessoa tem derivado ou não? Certeza absoluta não dá. Dá para você desconfiar. Se você souber qual é o produto que a pessoa usa, der uma olhada na composição desse produto, ver que se ali tem ou não tem derivado, aí você consegue deduzir que o cabelo tem ou não esse bloqueio. Eu gosto de prevenir. Retirar os derivados é algo que eu faço sempre. O que precisa ser feito para tirar os derivados? Existe um procedimento que eu ensino nos meus cursos, por exemplo, no método Lisos 2.0, onde eu ensino a fazer o liso perfeito. Existe um procedimento que chama detox quelante, que é o quê? É um procedimento de desintoxicação do fio, ou seja, a gente vai fazer a retirada dos derivados de petróleo através do uso de alguns produtos específicos, de alguns tipos de ativos específicos para retirar esses derivados. E assim, isso tem outros conteúdos que eu falo mais sobre o detox quelante, você pode procurar no meu canal, eu falo mais a fundo. Mas basicamente, para você retirar derivado de petróleo, porque o detox quelante ele serve para tirar esse e outros tipos de substâncias nocivas, substâncias ruins para conseguir atingir o liso perfeito. Mas os derivados de petróleo, você consegue tirar uma boa parte com um shampoo de limpeza profunda e depois, se você puder usar alguma substância quelante, você consegue também retirar mais ainda desses derivados de petróleo. O que é substância quelante, Felipe? São substâncias que têm a característica de conseguir retirar alguns tipos de resíduos que o shampoo de limpeza profunda não consegue tirar. Então, olha só de você preparar o cabelo, lavar esse cabelo com limpeza profunda, você já vai conseguir ter uma visão melhor de como está esse cabelo. Então, você consegue retirar os derivados de petróleo. E se você fizer o detox quelante, você vai conseguir tirar muito mais, quiçá 100% desses derivados de petróleo. Quando você tira, você arranca esse bloqueio aqui, ó. Então, você fica sem bloqueio, você vai conseguir 100% do poder de alisamento que a sua progressiva tem. O segundo passo é evitar de usar os derivados no seu salão. Porque quanto mais derivado de petróleo você usa no seu salão, nas suas clientes, mais você cria bloqueio, mais você disfarça, mais você maqueia, mais você usa o efeito Cinderela. Isso não é legal, porque a gente precisa ser íntegro, a gente precisa ser honesto e a gente precisa realmente mostrar para nossa cliente o que o cabelo dela realmente está precisando, ao invés de ir lá e maquiar. Então assim, ó, aqueles tratamentos que prometem um resultado sensacional na primeira aplicação, né, produto de tratamento, desconfia. Desconfia porque tratar cabelo é uma arte, tratar cabelo é algo que demanda um pouco de tempo, uma sobreposição de ativos tratantes para você conseguir chegar a ter um cabelo saudável. Agora, se você tem um produto que deixa o cabelo maravilhoso numa aplicação só, é muito provável que ele tenha
uma quantidade grande de derivados do petróleo que na verdade não estão tratando, estão maquiando, estão dando um efeito Cinderela ali. E a terceira coisa que você tem que fazer para você conseguir o liso perfeito, apesar dos derivados de petróleo, é você ter muita atenção na aplicação. Aplicação do que, Felipe? No jeito em que você aplica a progressiva no cabelo. Que veja bem, lembra que eu falei que para fazer um liso perfeito você precisa de contato, uma coisa precisa estar encostada na outra? E o que eu vejo muito por aí, muitos profissionais, é na hora de colocar o produto da progressiva no cabelo, acaba aplicando ali sem técnica, acaba aplicando como se estivesse aplicando um condicionador ou como se estivesse aplicando uma máscara. Só que existe um jeito, né? Porque o que acontece? O cabelo, ele é uma estrutura cilíndrica, como essa caneta aqui. Então muitas vezes se você passa o pincel só por cima, fica toda o resto da volta sem o produto ter contato. E mesmo que você passe por cima e por baixo, ainda tem os lados. Mesmo que você veja isso, o que acontece? Toda a mecha que a gente faz, ela não é uma fileirinha única de fios, né? Você tem várias camadas de fios sobrepostos. Então, você precisa ter uma atenção na aplicação para ter a certeza que cada fio de cabelo e cada ponto de cada fio de cabelo esteja em contato com o produto da progressiva, porque sem contato não tem alisamento, sem contato não tem reação química, sem reação química não tem alisamento. Por isso que não fica o liso perfeito. A maioria desconhece essa história dos derivados de petróleo, então acabam fazendo uma progressiva em cima de um bloqueador poderoso que não vai deixar a tua progressiva ter 100% da ação que ela poderia ter. E além disso, não dão a devida atenção para a aplicação. Então junta bloqueio, né, o bloqueio do derivado de petróleo com uma aplicação que não tem a atenção devida no contato, aí você acaba não tendo um liso perfeito. A progressiva acaba dando esse efeito de voltar, que agora você sabe que não é voltar, que ela na verdade não alisou bem em primeiro lugar e por isso parece que ela volta, porque os derivados fazem a maquiagem e tudo mais. Então basicamente é isso, quando você entende o derivado de petróleo, você começa a procurar nos rótulos dos produtos que você usa, que a sua cliente usa. Esses três aqui, tá? Existe uma lista de mais de 30 derivados de petróleo, mas esses três aqui são os principais, tá? E são os mais prejudiciais. Para você começar já a ter o hábito de olhar no rótulo dos produtos. Aí você vai ver, pô, tem petrolato, pô, tem mineral óleo, pô, tem parafina líquida. E você vai começar a ver que isso é real e que isso realmente funciona. E aqui eu sei que você deve estar falando, meu Deus, como que eu vou retirar esses derivados? Então eu vou te dar uma dica prática para você retirar esses derivados de petróleo, tá? Você vai fazer um tipo de detox quelante que eu chamo de detox 1PD, tá? 1PD que é o que? É um detox de um passo para tirar os derivados de petróleo. São dois passos basicamente que você vai fazer. O primeiro passo, o passo 1, é lavar com anti-resíduo ou limpeza profunda. Que eu preciso da sua atenção, por quê? Porque se você está lidando com um cabelo que está muito danificado, você não pode usar shampoo anti-resíduo. Tá? No método Liso 2.0, eu criei um GPS. Um GPS que é o que? É um caminho. E cada caminho que a gente vai tomar para fazer o liso perfeito na sua cliente vai depender do grau de saúde capilar que esse cabelo tá. Porque a saúde capilar também é de extrema importância para que você consiga um liso perfeito. Então, se o seu cabelo está danificado ou muito ressecado, quebrando ou com um ressecamento muito acima, você não vai usar anti-resíduo. Aí é um outro processo. Tá? Mas se o cabelo está saudável, você vai lavar com shampoo anti-resíduos. E o passo 2 é você passar um quelante. Como eu sei que esse tipo de produto é muito difícil é mais raro de encontrar, não é muito difícil, ele é um pouco mais difícil de você encontrar, e como ele é um tipo de produto muito desconhecido ainda, até mesmo pelos próprios fabricantes, eu geralmente indico aqui o uso de um negócio que é muito fácil de encontrar e que pode servir como quelante, que é o vinagre, tá? Vinagre de mercado mesmo, que você pode usar. E aí você vai lavar com shampoo anti-resíduos 2 vezes, enxaguar, passar o quelante, usar o vinagre, pode usar o vinagre, borrifar esse vinagre no cabelo, passar um pente para ele espalhar legal, vai deixar ali agir 5 minutos, vai enxaguar bastante e totalmente esse vinagre, e aí depois disso você dá início aí à sua progressiva ou suas luzes, enfim, o que você for fazer na sua cliente, tá? Porque o derivado de petróleo, como ele forma bloqueio, ele também bloqueia a ação do descolorante. Felipe, e a ação da coloração? Também, ele também bloqueia. Então muita gente às vezes tem dificuldade de meu Deus, eu não consigo cobrir branco. Às vezes não é nem o seu conhecimento de colorimetria que está pegando. É você não conhecer esse tipo de bloqueador. E quando você elimina o bloqueador, você consegue fazer a coloração ter contato com o cabelo e assim pegar no branco, não ter problema de desbotamento precoce e tudo mais. Então, isso aí, os derivados de petróleo são as substâncias que estão bloqueando o liso perfeito, bloqueando você de conseguir entregar o liso perfeito para sua cliente. E agora eu quero pedir, se você ainda
não está inscrito no meu canal do YouTube, que você vai lá, se inscreve, ativa a sineta para você receber notificações de novos conteúdos. Se você não está seguindo a minha página, Felipe Restini, vai lá, segue, curte, para você também receber notificações de novos conteúdos como esse, se você gostou. Beleza? E olha só, eu também quero que você coloque aqui nos comentários o que é que você achou dessa aula, que assim eu consigo melhorar cada vez mais os conteúdos para você. E quero também que você coloque a sua dúvida. Eu não sei se você sabe, mas eu faço lives semanais só para responder as dúvidas que são colocadas nos comentários. Então, se você quer ter a sua dúvida respondida por mim durante uma live, durante uma aula ao vivo que eu faço semanalmente, é só você colocar aqui embaixo, continuar acompanhando o canal e não perder essa live que eu posso responder a sua dúvida diretamente ao vivo. Então, eu vou ficando por aqui, mais essa aula master para você falando um pouco sobre o liso perfeito e a gente se vê num próximo vídeo, num próximo conteúdo. Um grande abraço e sucesso sempre!